Vou pedir então para você reconfirmar, tá, a nossa gravação. Podemos gravar a nossa sessão? Sim. Tá certo. Então, toda a nossa conversa durante essa sessão, eu vou pedir para que você fale e pense em voz alta, para eu entender como você pensa durante esse processo, tá? Para a gente começar, eu queria saber um pouquinho sobre você. Qual que é a sua idade, com o que você trabalha, onde você mora? 28 anos agora. Moro em Belo Horizonte. Eu trabalho com. É muito específico, mas TI talvez seja genérico, mas explica. Certo, você é mineiro, então. Eu também nasci em Belo Horizonte. Estamos três, então. Sim, É, certo. E você é casado, tem filhos? não, Então, você trabalha na área de tecnologia, tem costume estar envolvido nesse meio, então, né? bastante. Certo. Tem muito tempo que você está nessa área? Sim, eu sou formado em engenharia mecatrônica, mas é, dado aí distância, comodidade, preferi ficar nessa área de tecnologia para ter os benefícios do home office. Tem facilidade de programação, essas coisas, então ajuda. Legal, legal. E você tem algum aplicativo que você costuma usar muito, que você tem mais familiaridade? Essa é uma pergunta um tanto quanto fraca para mim, porque eu sou heavy user, por assim dizer. Tipo, eu sou a pessoa da tecnologia, então meu celular tem trocentos aplicativos e eu uso, tento deixar só as coisas que eu uso bastante e tal. Então, Entendi. uso todos os meus aplicativos bastante, basicamente. Nenhum específico, então, né? É. Tá certo. Entrando nessa parte dos cartões de crédito, você tem quantos cartões de crédito? É, não, de crédito é um só. Só um? É. Tá. E esse cartão de crédito seu, ele é de banco tradicional ou digital? Não, é digital, é Nubank. Digital. E o que que te motivou a usar um cartão do Nubank e não de um banco tradicional? Porque eu já tinha passado raiva com o cartão de crédito do banco tradicional e visto aí, né, todas as comodidades e recursos do digital, que é não ter agência, não ter mais controle sobre os limites e etc, né? Ter Legal, tudo legal. no aplicativo, na palma da mão. Porque no banco tradicional sempre tem essa dualidade, né? Que tem algumas coisas que você precisa ir na agência, outras coisas você precisa desbloquear, tem limite de transação via internet, todas essas coisinhas que ao longo do tempo vão gerando atrito desnecessário. Uhum, deixa a nossa vida mais difícil, né? Né? Tá. Me diz, com que frequência você tem costume de usar seu cartão de crédito? Ahn, Algumas vezes por semana, pelo menos. Assim, eu trabalho, que nem eu falei, eu trabalho home office, né? Uhum. Então eu nem saio tanto de casa, mas quando eu saio, eu sempre gasto no cartão de crédito para tentar fazer pontos, essas coisas, né? Eu não pago, eu pago tudo no cartão de crédito, assim. Certo. Então, basicamente, você costuma comprar o quê no seu cartão? Ahn, Jogo, ah, não sei, coisas na AliExpress, comida, né? Cinema. Tudo que eu compro no cartão de crédito, mas como eu moro com a minha mãe e tal, então eu não compro necessariamente sempre as coisas necessárias, tipo, básicas de casa, né? Eu não faço Uhum. compra normalmente. Então é mais nesse sentido. São compras pessoais, né? Restaurante, sempre compra pessoal. É restaurante, eletrônico, jogo, coisas na internet mesmo, e é isso aí. Certo. Então, você falou que tem costume de comprar no AliExpress. Tem algum outro site que você faz compra virtual? AliExpress, Mercado Livre, Amazon, acho que esses são os principais. E aí a loja de jogos que é Steam. A maior Ah, parte dessas compras vai cair aí dentro de alguma dessas plataformas. certo. E você tem o hábito de parcelar essas suas compras? É raro, na verdade. Normalmente, quando eu parcelo, é porque é um valor muito alto, e aí, na verdade, não é nem questão de organização de como é que eu vou pagar o que eu quero parcelar de fato. É porque eu sei que se tiver uma questão de se der para parcelar sem juros numa quantidade boa e eu antecipar, eu consigo desconto. Então, Uhum, muitas vezes que eu parcelo, na verdade, é para depois antecipar e ganhar esse desconto. legal.
E já aconteceu de você precisar usar seu cartão como complemento de renda? Não, assim, eu sou muito bem planejado e por morar com a minha mãe também eu consigo guardar bastante dinheiro. Então eu nunca precisei fazer alguma despesa necessariamente no cartão por tá faltando, né, para pagar no mês que vem de fato, ou alguma coisa do gênero. Entendi. E aí você comentou que mora com sua mãe, mas é você mesmo que paga seu cartão de crédito. Sim, Tá certo. Quando você paga a sua fatura, você paga o valor integral ou você costuma pagar o valor mínimo? valor integral. Sempre, né? Nunca aconteceu de precisar pagar o mínimo. Mínimo não. Mesmo quando eu estava na faculdade, talvez, voltando bem atrás, assim, antes de eu ser mais independente. Quando aconteceu de eu não conseguia pagar a fatura inteira, eu paguei o máximo que deu. Então eu Entendi. nunca paguei o valor mínimo. Uhum. E já aconteceu de você não pagar a fatura? Também não. Não. E como que você costuma fazer, né, o seu gerenciamento do seu cartão de crédito? Bem, por ser eu só ter uma conta, fica mais fácil, né? Então, basicamente, sempre que eu compro qualquer coisa, eu recebo a notificação instantaneamente do Nubank. Inclusive, isso era um problema que eu tinha quando eu usava Banco do Brasil, por exemplo, que às vezes as compras demoravam muito tempo para aparecer no cartão. E Uhum. aí, normalmente, eu já renomeio, porque em vez de ficar lá com aquele nome genérico do estabelecimento, eu já vou e no próprio aplicativo eu coloco, essa compra aqui foi referente a tal coisa. E às vezes coloco alguma tag para ficar mais organizado, tipo viagem, ou sei lá, né, alguma coisa mais específica, caso eu prefira, caso eu precise revisar depois. Certo. Então você usa o próprio aplicativo do Nubank, né? Sim. Você já tentou usar algum outro aplicativo? É, teve uma vez que eu tentei usar um aplicativo para controlar, mas dava muito trabalho por precisar meio que ficar registrando as coisas em dois lugares, sabe? Uhum. Qual que seria a sua maior dificuldade na hora de gerenciar os seus gastos? Ah, é uma boa pergunta. Eu não sei, eu acho que talvez. Porque essa questão de organização que eu falei, eu até tenho várias coisas de organização aqui para tentar facilitar, né? Essa questão de renomear as compras e tal. Mas talvez eu gostaria de ter tipo, gráficos e coisas mais agrupadas, porque no Nubank, particularmente, toda essa organização que eu faço serve para pesquisar. Então, quando eu pesquiso lá viagem, vão aparecer as despesas de viagem. Mas seria bom talvez já ter isso de uma forma mais consolidada num gráfico ou alguma coisa assim. E são mais ferramentas de organização. Inclusive, eu já mandei feedback para eles várias vezes. Seria ótimo se tivesse essa opção de renomear e categorizar para compras no débito também. Apesar de ser muito raro, antigamente eu fazia mais. Então, de qualquer forma, seria bom, em vez de ter lá o nome genérico do estabelecimento, eu poder escrever lá de fato o que foi aquilo. Então. Legal. E você possui um limite de gasto no seu cartão? Sim. Mas esse limite é o limite que o cartão te fornece ou você tem um limite pessoal que você estipula? Isso é engraçado, inclusive. Eu tenho até um pouco de curiosidade para saber como que as pessoas lidam com isso normalmente. O jeito que eu faço eu tenho uma meta mensal em mente. E aí, na verdade, eu sempre tento definir o meu limite no mínimo que eu considero, assim, razoável, sabe? Uhum. Então, sei lá, chutando aqui, sei lá, uns R$ 2.000. Acho que R$ 2.000 é um valor ok para gastar no mesmo cartão de crédito. E aí, dependendo dos gastos mensais, e lembrando que esses R$ 2.000, na verdade, eles estão abaixo da meta que eu pretendo ficar. Então, se eu precisar, tipo, ajustar e subir um pouquinho, está dentro do meu esperado, entendeu? Então, eu tento sempre mirar nessa mais baixa, e aí se eu precisar, ou quiser comprar alguma coisa mais cara, ou porventura chegar mais perto da meta de fato, aí eu vou lá e aumento depois. Que tem essa facilidade, né, do bem, que é instantâneo, praticamente. Eu chego lá e ajusto pro número que eu quiser a qualquer hora. Então, eu sempre, até para visualizar é melhor e para ter controle, porque quando eu entro no aplicativo,
o limite que ele me mostra é o atual, né? Então eu já sempre tenho noção da distância que eu tô daquele limite inicial. Legal. Então você sempre consegue se manter dentro desse seu limite. Sim. Tá. Se você pudesse criar um aplicativo, uma solução, né? Igual você falou, que gostaria de ter caixinhas, que você conseguisse renomear, teria alguma coisa que seria imprescindível para você, que não poderia faltar? Sim, justamente aquela parte que eu falei que é muito ruim do outros que eu tentei, que é a questão de precisar ficar entrando com os dados. Então, seria imprescindível algum tipo de integração, ou sei lá, alguma coisa que facilitasse esse tipo de coisa, para não precisar ter que manualmente ficar registrando cada compra e sim só chegar lá para organizar e não para registrar necessariamente. Né, alguma coisa que já linkasse com o gasto direto do seu cartão, né? Isso, exatamente. Legal. Lucas, eu agradeço demais, tá, a sua participação. A gente teve ótimos insights, foi super produtivo o nosso bate-papo, foi curtinho, mas foi essencial para o que a gente precisava, tá bom? Ficou alguma dúvida? Você tem alguma pergunta para fazer? Não, talvez a pergunta, talvez a pergunta de volta e como que as pessoas normalmente fazem com a questão do limite. Pois é isso que a gente está tentando descobrir também. Ainda não tiveram insight suficiente. Exatamente. Mas aí, como você Ok. tem esse interesse de saber, né? Seria legal se você pudesse participar das próximas etapas, caso você tenha interesse de receber também, né? As nossas conclusões, os nossos insights que a gente está tendo com as pesquisas. Se você ficar à vontade, a gente pode te passar isso tudo, tá? E te Beleza. convidar para a próxima etapa, quando a gente precisar fazer os testes com protótipos, Tá bom, tranquilo. tá certo? Então é isso. Muito obrigada mesmo, tá? Foi ótimo o nosso bate-papo. Imagina. Laís, Oh, eu tenho uma pergunta, desculpa, Ana. sem problema. Antes de ir embora, Lucas, eu queria saber esse aplicativo que você falou que você tentou integrar na sua vida e que ele, enfim, acabou atrapalhando aí, tendo que fazer trabalho redobrado. Eu queria saber se você lembra qual que era esse aplicativo. Eu não vou lembrar, tem muito tempo isso. Mas foi justamente nesse sentido, tipo, que eu falei que era um aplicativo que a propaganda dele era justamente você poder ver gráficos mais bonitinhos, poder fazer caixinhas e tal. Mas aí, justamente por ter que ficar entrando manualmente com os dados, que eu desisti, porque dava muito trabalho. Mas eu não lembro do nome, não. Se eu achar, eu te falo. Mas de cabeça, assim, difícil. Tem muito tempo. Não, tranquilo, tudo bem. Obrigada. Imagino. Obrigada, Lucas. Tranquilo. É mais, então. Boa Até, resto de tchau. tarde para vocês. Boa tarde. Até mais. Tchauzinho, obrigada. Imagino. Nossa, viu? Ah, não, tem Peraí, que parar, tem que parar. deixa eu parar. Parar a gravação.